Então, boa tarde a todos. Aula 11 de Economia Internacional do curso Ciências Econômicas, tópico 10. Hoje iremos ver os tópicos avançados em comércio internacional. PDF já passei para vocês. E só relembrando que temos tópico 10 e tópico 11 também. O tópico 11 é um pouquinho de finanças internacionais, a aula sobre balanço de pagamentos. Essa aula será dada em vídeo, não vai ser online. Então, passei para vocês no e-mail o link, tanto para o PDF dessa aula de que nós estamos vendo agora, o tópico 10, quanto o PDF do tópico 11 e o link da aula, né, que é uma aula em vídeo. Nós temos, para entregar, para o final do semestre, são 10 atividades. Então, hoje, teremos a atividade 10, né? Já temos 9, a maioria de vocês já entregou todas, quase, e eu vou pedir para que vocês entreguem tudo até no máximo 9 de março, porque 10 de março fecha o sistema, e quem não entregar aí não vou poder dar a nota como passou, né? A ideia é que quem entregou as 10 atividades receba a nota cumprido, né? Cumprido o pré-requisito. Tá bom, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, me avise. Professor? Diga, Mariana. Então, é só até a atividade 10 que a gente tem que entregar. Essa aula e a próxima não vai ter atividade. Essa aula de hoje aqui é a atividade 10, dessa que eu estou passando agora, que vai começando agora. A 11, que é o do vídeo, não tem atividade. A do vídeo, uma aula extra a mais, né, que seria depois, seria semana que vem, mas o que acontece é que está terminando o semestre hoje da universidade e notas tem que passar até dia 10 de março. Então, fica assim mesmo, tá? 10 atividades, a de hoje é a 10ª, e o tópico 11 não tem atividade. Entendi, professor. Obrigada. Valeu. Muito bem. Vamos começar, então. Ok. Passei para vocês. A ideia aqui, eu posso falar sobre as teorias que explicam o comércio internacional, sobre o papel do governo, né, na política comercial e como tem sido a prática ao longo do tempo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Depois falamos sobre instituições do comércio e a tentativa de liberalização de maneira institucional ao longo do tempo, principalmente no século XX, né, com as instituições GATT e OMC. Depois de ter falado também sobre o esquema de liberalização do comércio entre blocos de países ou integração econômica regional. Depois de termos falado sobre produção internacional e a empresa multinacional e o investimento direto externo. E depois de ter falado sobre os links ou ligações entre comércio e o crescimento econômico dos países, o papel do comércio no crescimento, né? A gente termina aqui com 2 tópicos especiais sobre o comércio internacional, que enfim, estudos novos aí tentam determinar, primeiro, como se dá de maneira quantitativa os fluxos de comércio entre os países. A gente tenta explicar né, padrões de comércio internacional, mas quantidade só através desse que a gente chama de modelo gravitacional, né, tentativa de prever mais ou menos o comércio entre os países de maneira quantitativa. E depois, vamos falar também hoje, além do modelo gravitacional, vamos falar sobre as cadeias globais de valor, que é uma evolução no arranjo de produção internacional entre as empresas. A gente falou que o primeiro passo, né, no comércio internacional é exportar os produtos. Depois a gente fala, para vocês também, que existe a tentativa de, através do investimento direto externo, tentar produzir em outros países, seja através tendo uma própria ativo ou fábrica para produzir, ou através de licenciamento. Né? A gente falou isso na aula de produção. Então, só que, de repente, a empresa transnacional, que é a empresa que realiza a produção internacional, ela só vai crescendo cada vez mais e vai participando de uma competição global, né, nos vários mercados. Então, você vê as empresas competindo nos 5 continentes, com outros concorrentes, né, em vários desses continentes. E aí, o que acaba acontecendo é que, primeiro, através das redes globais e depois das cadeias globais de valor,
os modos de produção internacional, elas ficam cada vez mais complexos, maiores, né? Então, o arranjo institucional que inicia com uma empresa transnacional passa para uma rede de empresas e passa para uma cadeia global de valor, que é um modo aí mais recente do finalzinho do século XX e continuação aí do século XXI, desde o início, né, no 2000 até agora, tá? Que é o modelo de cadeias globais de valor. Então, vamos falar um pouquinho desses dois tópicos, tá? Na minha tese de doutorado, eu falo alguma coisa sobre capítulos 2 e 3, eu falo sobre o modelo gravitacional e explico, né? Então, vou usar aquilo de base. E também nesse texto do Oliveira, a gente vai ver aí algo sobre o modelo das cadeias globais de valor e como elas se desenvolveram nos últimos anos. E como, agora uma adição minha, como elas estão sendo desafiadas com o que está acontecendo no mundo nesse momento, que é uma pandemia global, né? O arranjo de cadeias globais de valor está em xeque graças à pandemia do coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá no final, tá? Muito bem. Então é isso, são dois tópicos diferentes. Um é um modelo quantitativo do volume do comércio, como explicar de maneira quantitativa o volume entre dois países. E o outro é a evolução do arranjo produtivo de redes de empresas do século XXI, basicamente, que é o que a gente chama de cadeias globais de valor, que é o novo formato, novo arranjo institucional de empresas, novo modo de produção. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas, começando sobre o modelo gravitacional. Tá certo? Novamente, enquanto as teorias do comércio e política comercial dão um pitaco sobre o padrão de comércio, quem vai produzir o quê, quem vai exportar o quê, né? E como que a ação de governo pode atrapalhar ou melhorar esse padrão de comércio, essas teorias não conseguem explicar de maneira alguma sobre o volume, né? Ou seja, Argentina e o Brasil tendem a exportar bastante um para o outro, só que o Brasil tende a exportar pouco para a Nova Zelândia, tende a exportar pouco para, sei lá, Nauru, e tende a exportar relativamente pouco para o Uruguai, mas mais do que se o Uruguai fosse mais distante. Então, ou seja, né, será que é possível eu tentar prever um pouquinho dos volumes de comércio entre países? Por exemplo, tem dois casos que eu vou mencionar para vocês aqui. O primeiro vamos pensar nos Estados Unidos, tá? Com quem que os Estados Unidos trocava mais figurinhas aí no comércio internacional? Com quais outros países? Os 5 principais parceiros, no já longínquo ano de 2005, era Canadá, China, México, Japão e Alemanha. Aliás, não mudou muito essa lista, aí, se é que mudou. E no caso do Brasil, quem eram os seus principais parceiros comerciais? Já no ano de 2012, era China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Japão, nessa ordem. E interessante é que, tradicionalmente, o Brasil sempre comercializou bastante com os Estados Unidos e com a Argentina, nem tanto com a China, e a China foi subindo aí na lista e virou o principal parceiro comercial do Brasil. Tá? Então, a ideia aqui é tentar, a questão que nós estamos debatendo agora é como explicar o volume de comércio entre os países. Tá? Então, o ferramental que a gente vai usar é um modelo chamado gravitacional, que daqui a pouco vai ficar claro por que modelo gravitacional. Então, veja aí de novo os Estados Unidos, os 5 principais parceiros deles aí, em termos de comércio, em bilhões, olha aí, mais de 500 bilhões de dólares com o Canadá, né, com seu vizinho do norte, e com o México, que é o vizinho do sul, outros 300 bilhões de dólares. Com a China, no longínquo ano de 2006, aí, pelo gráfico, era um pouco mais de 300 bilhões de dólares. Óbvio que hoje é bem mais do que isso. Eu acredito que está na casa aí de alguns trilhões, não lembro se já chega a 2 ou 3 trilhões de dólares, o volume dos Estados Unidos com a China. Então, a China passou México tranquilo e eu acho que passou o Canadá também. Tá? E Japão e Alemanha, tem aí uns outros países também, Grã-Bretanha, Coreia, Taiwan, França, Malásia. Interessante. Por que esses países, né? Por que são esses que mais comercializam?
e não, sei lá, o Brasil, por que o Brasil não está na lista? Enfim, ou outros países aí, de novo, a Nova Zelândia. Vamos ver agora no caso do Brasil, em 2012, a gente exportava para a China 41 mil milhões ou 41 bilhões de dólares, para os Estados Unidos 26, Argentina 17, Holanda 15, Japão 7, aí os próximos aí, Alemanha, Índia, Venezuela 7,55, Chile, Itália 4,6, 4,5, e tem aí os outros países que não foram contabilizados, de um total de 242 bilhões exportados naquele ano, tá? Então, de novo, por que China, Estados Unidos e Argentina, né, Holanda e Japão? Fica meio difícil pensar assim, olhando sem ter um padrão para, né, todos desses países aqui. E agora, como explicar o volume de transações comerciais de um país tem com o outro? Bom, então, de novo, vamos tentar agora pensar um pouco que daqueles 5 lá, que os Estados Unidos comercializavam bastante, que eram China, Alemanha, Reino Unido, França. Note que desses topos da lista, dos 10 maiores, aqui, volta um pouco. Então, Canadá, México, China, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, Coreia, Taiwan, França e Malásia. Esses aí, 3 deles eram economias grandes. Alemanha, Reino Unido e França. E a China também, né? Tenho esquecido de colocar a China aí. Ou seja, são 3, 4 grandes PIBs, no caso dos Estados Unidos. Então, tem na lista aí, parece que o tamanho da economia influencia o volume de exportação. Tá? Então, os Estados Unidos exporta para esses 3 países porque eles têm PIB grande. E faz sentido, porque são economias grandes, compram bastante, têm renda e, portanto, podem importar dos Estados Unidos o volume de produtos que eles importam. Então, parece que PIB aí tem alguma coisa a ver. No caso do Brasil, volta ali, volta um pouquinho. China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Japão, Alemanha, Índia, Venezuela, Chile, Itália. Dessa lista, olha aí, China, Estados Unidos, Alemanha, e mesmo mesmo a Itália na lista, né? Japão, eles têm PIBs grandes também. Entre os grandes parceiros, tem países com PIB grande que também são, né, destino das exportações brasileiras. Então, parece que, de novo, o PIB é uma variável importante, ou seja, o país que recebe o fluxo de exportações, né, o PIB deste país parece que é uma variável importante. Que mais? Então, né, será que tem mais alguma coisa que influencia? Vamos pensar aqui, olhar para aquela lista dos Estados Unidos. Olha só quem está no topo da lista. Países que estão próximos aos Estados Unidos, ou seja, o Canadá e o México. Os outros da lista não estão tão próximos assim, estão ou na Europa ou na Ásia, né? Dessa lista que vocês estão vendo. Mas Canadá e México são próximos. Então, ó, aí, Canadá e México são 2 vizinhos e está ali na lista também, certo? Então, parece que distância também tem a ver, vizinho, ou seja, distância pequena. Quanto menor a distância, maiores as exportações, parece. E no caso do Brasil, vamos ver quem que está na lista. Está lá a Argentina, a Venezuela e o Chile. São economias menores, mas, enfim, são relativamente próximas, principalmente quando você compara com os outros países, né? China, Europa, China, Estados Unidos e Europa estão mais longe do que, bem mais longe do que a Argentina, que faz divisa com o Brasil, Venezuela, que também faz divisa, e o Chile, que não faz divisa, mas é próximo. Então, parece que vizinhos também explica um pouco aí essa ideia de quantidade de volume, né? Quantidade de comércio, volume de comércio. Assim sendo, introduzo para vocês com essa ideia que eu mostrei aí de maneira, né, meio olhando, né, os dados da lista, eu mostrei para vocês que PIB e distância parecem ser fatores importantes para tentar
de alguma maneira, explicar volume de comércio entre dois países, essa é exatamente a ideia do modelo gravitacional. O modelo gravitacional, ele tem essa forma genérica aqui, de uma forma geralzona dela, e olha que eu vou dizer para vocês que, aplicado aqui na economia, o modelo gravitacional, claro, mas ele empresta essa ideia da física, né? Da boa e velha física, aquela terceiro, segundo, primeiro colegial que a gente viu lá na escola uns anos atrás. Vocês lembram da força do modelo gravitacional na física? A força de atração entre dois planetas era diretamente proporcional à massa dos planetas e inversamente proporcional à distância entre os planetas. Não sei se vocês lembram disso, provavelmente não, né? Então, a força de atração IJ é diretamente proporcional à massa dos planetas IJ e inversamente proporcional dividido por distância dos planetas IJ. Então, sei lá, dois planetas que estão bem longe um do outro, dois planetas distantes vão ter uma atração menor. Os planetas mais próximos vão ter uma força gravitacional de atração maior. E a mesma coisa se são planetas grandões, né, que têm uma massa grande. Se eles têm massa maior, a força de atração é maior. Se ele tem uma força pequena, que nem Plutão, que é um planetinha pequeno, aí a força de atração é menor. E o interessante é que aqui é exatamente a mesma coisa. Só trocar massa de planeta por PIB e trocar força de atração por exportações. No fundo, é isso, né? A exportação é uma espécie de interação entre IJ, né? As exportações é uma interação. É um fluxo que vai de um país para outro, comércio internacional. Então, a ideia aqui, X sendo comércio entre o país IJ, X e J, sendo o comércio de IJ, ele vai ser igual a uma constante, um valor constante aí, vezes o Y de I, que é o PIB do país I, elevado a algum coeficiente A aí, que eu não sei se vai ser 1, ou se vai ser 0,1 ou 1,8, algum numerinho, vezes o PIB do país J, tá? que é do país J, vezes também elevado a algum coeficiente B. Então, esse B aqui é um elevado, tá? Tá certo? De modo que PIBs maiores, tanto o país do país que exporta, tanto o PIB do país que importa, quanto maior o PIB, maior a exportação. Então, isso mostraria, de algum jeito, pessoal, que as exportações entre I e J tendem a ser maiores quanto mais for maior o PIB de I e o PIB de J, certo? E aí a ideia é que o PIB do país I fosse algo como do tipo uma aproximação para quanto que o país pode produzir. Né? Aqui, que você só exporta o que você produz, não é? Então, se eu tenho um PIB grande, tudo mais constante, eu posso produzir mais. Então, eu posso exportar mais. Essa é a ideia de colocar o Y de I aqui. E agora, o Y de J é a capacidade de importação, né? do país J, do outro país. Ou seja, é uma espécie de demanda, né? E aí que eu digo, um país com PIB maior vai conseguir demandar mais, tudo mais constante, ele vai conseguir demandar mais, portanto, vai exportar mais. Então, PIB de I e PIB de J são diretamente proporcionais às exportações entre dois países I e J. Dividido por D, ou seja, inversamente proporcional à distância I de J. Olha lá, a distância de J é a distância entre dois países, e esse Czinho aqui é um coeficiente, ou seja, a distância elevada a um número. Sei lá se é distância ao quadrado, que nem na física. Sei lá se é distância elevada a 0,1, ou elevada a 1,9, ou menos 1,9, enfim, é um número, tá? Um coeficiente. E aqui, como eu estou dividindo pela distância, significa que quanto maior a distância entre I e J, menor a exportação de IJ. Quanto menor a distância entre I e J, maior as exportações. E veja se não faz sentido usar essa equação gravitacional dessa maneira, mais ou menos, para explicar o comércio entre I e J, entre dois países. Veja vocês, diretamente proporcional ao PIB. Então, se o X é Estados Unidos,
Ops, tudo bem por aí? Se X e J são as exportações dos Estados Unidos, ele tende a exportar para países que têm PIB grande. Alemanha, Japão, né? França. E tende a exportar para países que são mais próximos, cuja distância é menor. Canadá e México, certo? Para o Brasil, é a mesma coisa. A gente tende a exportar, né, para países grandes, como a China, Estados Unidos, que a gente viu, Alemanha, Japão, não sei mais quem, e tem uns vizinhos aí que a gente exporta também, relativamente, um volume relativamente grande, está na lista dos 10, a Argentina e a Venezuela e o Chile, né? Então, tudo mais constante, países próximos tendem a exportar mais, e países grandes, de PIB grande, tendem a exportar mais, tudo mais constante. Essa ideia simples, né, do modelo gravitacional da física é aplicada à economia e serve para tentar identificar quais países, né, para quais países um determinado país exporta mais. Então, você poderia fazer a mesma coisa aqui com outros países. Por exemplo, pega X de J, pega X como sendo a Suécia. Para quem que a Suécia exporta mais? Bom, de acordo com isso aqui, vai ser, primeiro, para países grandes, de PIB grande, no caso, os PIBs grandes da Europa, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e China, né, as grandes economias do mundo, mas também para os próximos, aqueles que têm uma distância pequena. Então, ela tende a exportar bastante para a Noruega, para a Finlândia, para o Reino Unido, para a Irlanda, talvez até para a Islândia, mas não sei se a Islândia é pequena demais a economia. Mas, enfim, essa é a tendência. E assim por diante. Por que a Nova Zelândia tem um grande volume de comércio com a Austrália? Porque as duas são próximas. Então, se você coloca Nova Zelândia aqui, ela vai ter alguns países próximos aí que ela tende a comercializar mais, como Austrália, Indonésia, etc., além de exportar bastante para os países de PIB grande. E assim por diante você consegue utilizar, e tem uma capacidade explicativa relativamente alta, viu? O modelo gravitacional. Bom, e aí? O que mais que eu posso dizer? Deram uma ampliada nesse modelo, para não ficar só no PIB na distância, o pessoal foi lá e deu uma ampliada nos fatores que explicam o comércio entre dois países, indo além da simples número 1, tamanho, e número 2, distância. Tá? Tamanho, a gente já viu que tanto a maior produção possibilita maior exportação e uma maior renda possibilita maiores importações. Então, Y de I e Y de J são essas duas linhas aqui. Tá? Oferta e demanda. 2, distância dos mercados. A ideia principal, né, por que quanto menor a distância, maior o comércio, seriam esses fatores aqui, né? Que a distância, ela aumenta o custo de transporte, dificulta o contato pessoal e a comunicação. Verdade que as mudanças da economia global mudaram um pouco isso aqui. Hoje em dia, o contato pessoal, a gente consegue aí fazer como nós estamos fazendo aqui. Eu estou em Santos, ministrando aula para vocês que estão aí espalhados por São Paulo e outras cidades, Osasco, né? Então, é verdade que o contato pessoal e a comunicação mudaram e diminuiu um pouco o efeito da distância, mas ainda tem bastante a ideia de custo de transporte, somente quando se fala de produtos pesados, né, relativamente pesados, como minério, automóveis, aço. Enfim, número 1 e o 2 ainda valem como fatores explicativos para o comércio entre dois países. E aí também, outros economistas, principalmente ao longo dos anos 60, 70, 80, 90, foram aumentando e modelando, aumentando este modelo em particular e colocando outros fatores explicativos, como, por exemplo, a afinidade cultural. Então, o Brasil exporta mais para Portugal do que para Nova Zelândia, ou para algum outro país que tem a mesma distância do Brasil para esse país, e esse país e Portugal, sei lá, Espanha ou Reino Unido, exporta mais para Portugal por conta de laços culturais. E esses laços, e aí a afinidade cultural entre Brasil e Portugal vai por conta da língua,
né, que a mesma língua facilita você fazer comércio internacional, sistemas jurídicos são provavelmente mais parecidos do que o nosso comparado com o do Reino Unido ou da Islândia, e fora os laços econômicos que vão sendo gerados ao longo do tempo por conta desses fatores culturais, né? No caso de Portugal, em particular, tem muitos laços coloniais, né? Desde a época de Brasil colônia. Então, a afinidade cultural é importante. E os acordos comerciais? Bom, vocês viram lá no tópico 7, né, naquela aula 8, quando nós falamos sobre integração econômica regional, que os acordos comerciais, como o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia, você tem uma redução ou talvez até zerar, né, as barreiras comerciais. A maior parte das barreiras e formalidades comerciais são reduzidas ou mesmo zeradas em alguns casos, né? Por exemplo, você pode zerar a tarifa de importação de trigo da Argentina, da importação de petróleo da Venezuela ou do Chile, etc., né, de frutas do Chile, etc., etc. Então, acordos comerciais fazem com que você comercialize mais. Então, né, a Argentina está naquela lista não só por causa da distância, mas também porque a gente tem um acordo comercial com a Argentina, né? Que mais? Geografia. A geografia no sentido de que, né, das barreiras geográficas, ausências de barreiras geográficas ou presença de portos marítimos facilitam o comércio e o transporte. Só para vocês terem uma ideia, Argentina e Chile, que são países grudados um no outro, é só olhar no mapa, tem uma fronteira super comprida, né? Eles têm, ou seja, uma distância pequena, era só comercializar um com o outro, né? No entanto, o comércio entre Argentina, Estados e Chile é baixo, dado o tamanho que, né, desse fator aí poderia ser o fator de distância, né, poderia ser muito maior do que realmente é. E tem duas explicações: afinidade cultural e geografia. A geografia é a seguinte: de norte a sul, os dois países são separados pela Cordilheira dos Andes. Então é difícil pra caramba de você ir para a Argentina vindo do Chile e vice-versa, muito mais difícil do que ir você do Brasil para o Uruguai, ou do Brasil lá para a Argentina, de carro, é uma facilidade tremenda, enquanto lá tem muitas montanhas, tem pouquíssimas estradas de contato, uma delas lá em Mendoza, no norte da Argentina, e outra em São Carlos de Bariloche, mas fora essas duas, tem pouquíssimas ligações, entradas de estradas entre os dois países. Então, essa geografia não favorece de maneira alguma o comércio entre os dois países. E a afinidade cultural, os dois aí andaram tendo umas arengas, umas confusões, umas tretas, né, como diz o outro, ao longo do tempo, briga aí, já quase trocaram canhões aí, balas de canhões aí, enfim. Então, esse fator político, tanto quanto, né, a afinidade cultural e geografia, também podem afetar, para bem ou para mal, o comércio entre dois países. Fronteiras. Ter fronteiras ou não ter fronteiras também influencia no comércio. Por exemplo, a União Europeia, que é uma união monetária entre 27 países. Aliás, a união é um mercado comum entre 27 países, sendo que entre alguns desses países tem uma união monetária, para ser exato. O que ocorre é que antes da implantação do mercado comum europeu, as fronteiras entre os países da própria União Europeia, que já existia, era cheia de formalidades. Agora, o cidadão europeu pode trabalhar e morar em outros países, de modo que ele pode atravessar a fronteira entre dois países da União Europeia sem formalidades. E isso gasta tempo e sem contar custos monetários que a presença de barreiras comerciais impõe, né? Então, esses custos e esse tempo a mais faz com que tudo mais constante, se tem uma fronteira, ela é como a barreira geográfica, ela é como aumento na distância, né? Ela introduz uma fricção no comércio, né? O McCallum já mostrou isso em 95, uns anos atrás.
E a presença de empresas transnacionais, ela também, existência entre dois países, de uma empresa transnacional que esteja presente nos dois países, tudo mais constante, ela faz com que haja um aumento no comércio. Por quê? Porque existe uma espécie de comércio específica chamada de comércio intercompany, ou interempresa, que é o seguinte, vamos supor a Volkswagen, ela pode comprar alguns insumos na Alemanha e mandar dentro da própria empresa esses insumos para a filial dos outros países e utilizar lá, né? E por conta disso tem mais comércio do que teria se ela não tivesse matriz e filial né, nos dois países. Isso faz com que o comércio intercompany ajude a aumentar o comércio como um todo, tá? Então, gente, além do tamanho e distância, para explicar o modelo gravitacional, e de fato explica, existem esses outros fatores aqui, afinidade cultural, acordos comerciais, geografia, fronteiras, empresas transnacionais, que também ajudam a explicar quantitativamente o comércio entre dois países, certo? E aí, eu vou mostrar aí, nos próximos 4 slides, um resuminho de um trabalho de um tal de Saporto aí, em 2002, na tese de doutorado dele, que sou eu, na verdade, qual foi a ideia desse trabalho de doutorado? Explicar as exportações dos estados brasileiros, tá? Para os principais parceiros do Brasil. Além disso, a outra pergunta era, o Mercosul, o Mercosul, ele foi institucionalizado em 91, teve um período de transição entre 91 e 31 de dezembro de 94, e aí, em 1º de janeiro de 95, nasce oficialmente o Mercosul, tá? Como, supostamente, uma união alfandegária entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu digo supostamente porque tem algumas exceções, né? A gente já falou sobre isso, existem cotas tarifárias, enfim, mas no geralzão, o Mercosul é, sim, uma união alfandegária. Muito bem, e aí o nascimento do Mercosul, e essa tese foi feita em 2002, como vocês estão escrevendo aqui, a ideia era capturar como que o Mercosul afetou os estados, o comércio dos estados brasileiros. Então, eu peguei, aí olha, adivinha o que eu fiz, usei o bom e velho modelo gravitacional, mudado, um pouquinho mudadinho aqui, certo? X de J, vocês lembram, IJ, o que era o IJ? É um ponto I para um ponto J. Então, eu estou vendo as exportações de I para J. I, o que é I? É o estado I. Qualquer um dos 26 aí. Então, eu peguei os dados de todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 27. Então, vi as exportações de todos os estados para todos os países J. E que países J são esses? Bem, eu podia pegar dos 200 países do mundo, mas acabei pegando os principais parceiros comerciais do Brasil, para quem o Brasil exporta. Então, né, ou seja, eu peguei o X de J, ou seja, as exportações de São Paulo para a Argentina sendo J. Aí, na linha seguinte, eu peguei o próximo estado, Rio de Janeiro, exportações do Rio de Janeiro para a Argentina, exportações de Minas para a Argentina, terceira linha, quarta linha, Rio Grande do Sul para a Argentina, e assim por diante. Fui pegando todos os dados de todas as exportações, todos os estados, para os principais parceiros comerciais do Brasil. Então, eu fiz um baita planilha de dados, né, aí, grande, até chegar no último estado, Tocantins, Argentina. E aí, terminou a Argentina, eu passo para o próximo país, Uruguai. Então, exportações de São Paulo para o Uruguai, exportações do Rio de Janeiro para o Uruguai, e assim por diante, todas as exportações. E para cada linha de dados, olha o que eu fazia do outro lado, que essa variável X e J, no meu modelo econômico, é o que eu quero explicar. As exportações eu vou explicar como todas essas variáveis aqui à direita. Então, eu peguei o PIB do I e o PIB do J. Na primeira linha, que era exportações de São Paulo para Argentina, adivinha quem era o PIB aqui? I. Acertou, o PIB de São Paulo. E aqui o YJ, o PIB da Argentina. E assim eu fui fazendo com outras variáveis. O que é NI? N é população. Então, população também é uma aproximação para a demanda,
então eu coloquei aí população de I, população de São Paulo, e NJ, população da Argentina. Distância entre São Paulo e Argentina, vocês devem estar pensando, como? Da fronteira? Não, a gente usou a distância entre as capitais do estado I e do país J. Então, eu peguei a distância entre São Paulo e Buenos Aires, joguei aqui. Mercosul e REG, o que são essas duas variáveis? Mercosul pergunto para você, o país J, ele faz parte do Mercosul? É uma variável dane. Se fizer parte, marca com 1. Se não fizer parte, marca com 0. Então, por exemplo, São Paulo, Argentina, a primeira linha, a Argentina faz parte do Mercosul, então eu marquei como número 1. Beleza. Já o outro país lá, Uruguai também faz parte, Paraguai também faz parte, Estados Unidos não faz parte do Mercosul, então marco com o número 0. E esse E aqui é o E elevado, enfim, é uma razão técnica aí no modelo, depois eu explico com calma, mas E elevado a Mercosul vai dar o papel do Mercosul nesse modelo aqui. E aí, REG é região. Se o Estado faz parte da região K, nós temos 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. E aí eu falo, por exemplo, o Estado faz parte da região Sudeste? Eu marco com 1 se sim e 0 se não. Então, São Paulo faz parte da região Sudeste, 1. Rio de Janeiro também, Minas também, Espírito Santo também, Paraná não, 0. E assim por diante. Então, eu montei o banco de dados. Esses A1s, A2, A3, A4 que vocês estão vendo, A6 e A7, sim, são coeficientes, que eu não sei, eu vou estimar. Agora, faz um favor, vocês não vão lembrar da matemática, mas coloca log natural, log dos dois lados. Log de x aqui e log daqui também. Log de todo esse lado direito. Vai dar um modelo econométrico assim, quer ver? Assim. Então, eu peguei isso aqui, coloquei log desse lado, log desse outro lado, vai dar tudo isso aqui bonitinho, do jeito que vocês estão vendo. Eu só apliquei algumas regras matemáticas que vêm ao caso aqui, mas que o produto o log de um produto é igual ao produto do log das duas coisas. Não. Produto do log de duas coisas é a soma do log dessas duas coisas. Então, log de A0, Y1, A1, vai ser igual a log de A0 mais A1 log de Y. São regras de logaritmo de matemática. Então, o modelo ficou desse jeito aqui. Olha que modelo bonitinho. Um modelo econométrico bonitinho, sendo que tem log algumas variáveis, menos Mercosul e regional. Por quê? Região. Por quê? Porque elas são variáveis dummy. Então, aí eu pego esses dados, jogo para um Gretel da vida ou um R e estimo o valor desses coeficientes, o A0, o A1, o A2, e espero que o coeficiente A1, A2, A3 e A4 sejam positivos. Por quê? Se eles forem positivos, significa que quanto mais o PIB, maior as exportações. Quanto maior o PIB do importador, maior as exportações. Quanto maior a população, maior as exportações. Quanto maior a população do importador, maior as exportações. Distância, esse número A5, eu espero que seja negativo. Por quê? Porque quanto maior a distância, menor a exportação. Lembra? Eu tendo a exportar para quem está mais perto. Então, esse número aqui tem que ser negativo. Certo? E A6 e A7, eu espero que seja positivo, se o Mercosul for importante para explicar as exportações do Brasil. Eu espero que A7 seja positivo, se o fato de eu fazer parte de uma região brasileira faz com que aumente as exportações do Brasil como um todo. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês está escrito aqui embaixo. A1, A2, A3, A4 tem que ser positivo, A5 tem que ser negativo, e o A6 e o A7 vai depender se o Mercosul e a região têm efeitos positivos ou não. Aí, bingo! Eu rodei esse modelo 4 vezes, pessoal. 90, 94, 98, 2002. E sempre PIB e população sempre deu positivo na maior parte dos casos e significante, significando que o PIB do Estado e do país
parceiro do Brasil, e a mesma coisa com a população, elas são variáveis importantes para explicar as exportações do Brasil, dos estados brasileiros como um todo. E o que mais? Distância, sempre negativa ao longo do tempo, significando que quanto maior a distância, menor as exportações, como a gente esperava. A variável adjacente pula, porque eu nem expliquei para vocês, mas era para dizer se dois países têm fronteira, um estado com um país. E o Mercosul, esse que é o efeito que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu falei que tinha que ser positivo para o Mercosul fazer efeito nas exportações dos estados? Ele começa como zero e não significativo, porque não tem essa estrelinha. Aumenta, em 4 anos, aumenta para 1,19, aumenta para 1,87 e depois, em 2 anos, diminui um pouco. Mas isso aqui é resultado, sugere que o Mercosul explica uma boa parte do aumento dos estados, das exportações dos estados brasileiros. Já o NAFTA, que é aquela grupo lá de comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, para os estados brasileiros deu negativo, portanto não é importante, e a União Europeia também, que deu números negativos ou próximo a zero. Tá? Então, realmente, pessoal, o que a minha tese de doutorado mostrou é que o Mercosul ajuda, sim, a explicar, além das variáveis tradicionais, o fato de pertencer ao Mercosul ajuda a explicar o aumento das exportações dos estados brasileiros, principalmente a partir de 94, que é quando o Mercosul torna-se efetivo, né? No dia 31 de dezembro de 94, virada para 1º de janeiro de 95. Bom, a ideia aqui não era falar sobre a minha tese de doutorado, sim, mas mostrar uma aplicação do modelo gravitacional e como ele serve para várias coisas, né? Inclusive para isso, para avaliar os impactos dos tratados de integração econômica, né? Fluxos de comércio regional, fluxos de comércio de indústrias ou de setores, ou de adoção de medidas de liberalização do comércio, etc. Serve para uma série de coisas. Alguns alunos meus utilizaram o modelo gravitacional já para várias coisas nas suas monografias, né, de final de curso. Enfim, para resumir a ópera, é um modelo que tem sido bastante utilizado, mais recentemente, nos últimos 30, 40 anos, principalmente, e consegue explicar entre 30% a 80% do fluxo de comércio entre os países, tá? O que é um bom resultado, o que é um grande resultado. Problemas principais com o modelo gravitacional são 2, sendo que o número 1 nem é mais tanto um problema, porque o que aconteceu? Alguém inventou essa história da física, da equação da física, alguém inventou de aplicar, 2 economistas suecos nos anos 60, inventaram de aplicar para a economia, só que alguém chegou e falou, mas isso é um modelo da física, não é um modelo econômico, com uma base microeconômica fundamentada, né? Então, vocês estão meio que viajando de pegar esse modelo da física e trazer para a economia. Desde essa acusação, né, já houveram várias outras tentativas de criar um modelo microeconomicamente forte para explicar o modelo gravitacional. São esses caras aqui, esses economistas, mas, enfim, o ponto é que isso aqui, número 1, não é mais um problema. No número 2, já é talvez um pequeno problema do modelo gravitacional, à medida que ele só avalia e consegue medir aumento de comércio dos países, né? Que nem vocês viram aqui, como o Mercosul aumentou ao longo do tempo, né? Isso que a gente consegue capturar. Mas os impactos de bem-estar, por exemplo, se os consumidores são afetados, se os produtores, quais setores, né, são mais afetados, menos afetados, ele já não consegue medir o modelo gravitacional. Aí você precisa de uma ferramenta mais desenvolvida, mais detalhada, né, que se chama modelo de equilíbrio geral computável, mas, enfim, nenhum grande problema muito grave aí. Mas é isso, eu queria, nessa primeira parte, mostrar para vocês que o modelo gravitacional serve a esse propósito de medir os fluxos quantitativos do comércio entre os países
que fazem parte ou não de um esquema de integração econômica regional. E mostra que dois países, né, dado um fluxo de dois países, quanto mais o PIB, maior o PIB desses países e menor a distância, maior o comércio entre eles e aqueles outros fatores também que a gente mencionou aí. Tá? Que são esses daqui: afinidade cultural, acordos comerciais, geografia, fronteiras e empresas transnacionais. E na parte da discussão de hoje é sobre o modelo de cadeias globais de valor. Tá? Tem alguns tópicos aqui que eu vou apresentando aos poucos para vocês, mas pensando já no início dessa discussão, que quando a gente fala de crescimento econômico, no período recente, já nos séculos 19 e 20, países buscavam crescer economicamente, ficar rico através da promoção da indústria, do desenvolvimento da indústria. Vocês lembram do modelo ISI, do modelo IOE, né? Que é fazer aquela transição da agricultura para a indústria. Tá? Serviços financeiros, serviços de alto valor agregado não existia, não era um pensamento, né, na maior parte desse período, a não ser a partir da segunda metade do século XX. Mas o grande modelo de desenvolvimento econômico era a indústria, adotar a indústria. Tantos países de industrialização primeira, inicial, que é do tipo Reino Unido e depois a França, e quanto os de industrialização tardia, que foram, na sequência, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Então, obviamente, Itália também aqui, né? E Reino Unido. Não, e Itália. E o interessante, como eu mencionei numa outra aula, esses três aqui, eles adotaram o ISI, né? Mas o ponto que eu quero falar para vocês aqui, dessa discussão já antiga, é que a indústria era o modo de crescer, tá? E a indústria tinha um jeitão próprio de ser organizada e de ser competitiva, tá? A indústria, ao longo desse período aí, século XIX e primeira metade do século XX, portanto, aí, mais de 150 anos, o negócio era o seguinte: só tinha um jeito: economia interna de escala. Tem que tentar produzir mais, de maneira mais eficiente, para ser competitivo. Então, eu tinha que organizar a produção para conseguir isso, de algum modo, né, conseguir produzir mais para vender mais. Até porque, né, era ainda uma outra época, onde todas as indústrias estavam crescendo em tamanho, os mercados também crescendo, não tinham atingido os limites, né? Mas, de qualquer modo, a indústria crescia assim, aumentando a economia interna de escala. Para fazer isso, o que interessava, ou melhor, do modo que eu conseguia fazer isso no século XIX, no século XX, era colocar tudo ali pertinho, tudo ali juntinho. Tá? A produção de insumo, o mais perto possível. Eu comprava insumo, às vezes eu produzia até um insumo dentro da própria empresa, quando possível. Tá? Todas as áreas da empresa, vendas, compras, produção, recursos humanos, tudo tendia a ficar de maneira interna, tudo ali pertinho, aglomerado dentro da empresa. Tá certo? E a cadeia de fornecimento, como eu disse, alguns dentro da empresa e os outros fornecedores que tiverem que ser de fora, no máximo fornecedores do próprio país. Por quê? Porque para ter economia interna, eu não podia gastar muito com essa história aí de custo de transporte. Tá? Não podia, sei lá, comprar um fornecedor lá do outro lado do mundo, que ia ser caro para diabo. Então, minha cadeia de fornecimento era tudo pertinho, tudo dentro do próprio país. Tá? Então, a maneira de eu ser competitivo era fazer desse modo a organização da produção. Tudo ali, junto e misturado, o máximo possível. Certo? E o que mais? Ao longo do tempo, os países foram começar a exportar mais. E ao longo do tempo foram, como vocês viram nas aulas anteriores, foram começando a investir nos outros mercados, a tal de produção internacional, né, usando o investimento direto externo.
né, inclusive investimentos diretos externos, substituindo parcialmente as exportações. Vocês lembram disso? Então, isso aí foi começando a crescer. A rede começou a crescer e começou a ter empresa americana dentro da Europa, empresa europeia dentro do Japão, empresa japonesa dentro dos Estados Unidos, e assim por diante, aquele emaranhado está começando a aumentar. A partir daí, você começa até a poder ter outras opções de não usar os seus insumos só daquela cadeia de fornecimento dali, do tudo junto misturado, só do próprio país. Começa a poder importar insumos, começa a ficar viável importar insumos. Outro ponto é que, pós-guerra, vocês viram, a política comercial era muito protecionista e foi caindo ao longo do tempo, até que chegou lá em 1979, né, na rodada do Japão, lá, rodada Tóquio, onde nesse acumulado dos 5, 6 rodadas anteriores, você teve uma queda bem forte da política comercial e das barreiras comerciais na indústria. Então, fica mais fácil importar e fica mais fácil exportar. Então, aos poucos, essa organização da produção de economia interna de escala, de ficar tudo ali junto, né, tudo grudado, vai se mudando, você vai tendo outras oportunidades. Eu começo a trazer insumo de fora, eu começo a produzir cada vez mais no exterior. Então, por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque a partir dos anos 80, nós vamos entrando num outro modelo de organização da produção, que não é mais esse das economias internas de escala, que dá a competitividade. Outras coisas dão a competitividade a partir devagar, né? Pouco a pouco, outras mudanças vão tendo, a globalização e a reestruturação produtiva vai acontecendo, vai afetando o modo das empresas das empresas produzirem. Tá? A economia contemporânea, de 85 até, não mais 2015, mas sim 2021, ou seja, agora, já começa a ter uma outra característica. Tá? Por quê? Porque vai ficar, com a globalização, produz cada vez mais no exterior. E também eu posso importar insumos cada vez mais de outros países longínquos. Essas coisas vão começando a ficar barato também de eu produzir fora, porque existe uma nova coisa chamada de TIC, ou tecnologia de informática, né, de tecnologia da informação e comunicação. Eu consigo controlar a produção ou fazer compras de insumos à distância, pelas novas TICs. As infraestruturas de transporte vão ficando cada vez mais modernas e melhores e vão permitindo diminuir custos de transporte. Por exemplo, aqueles naviozinhos mirradinhos do século XX, do século XIX, começo do século XX, pequenininho. Depois, agora, os novos navios são umas 6, 7 vezes maiores de comprimento e 10 vezes maiores, 20 vezes maiores de aumento de carga que eles conseguem carregar. Então, a infraestrutura de transporte melhora também a possibilidade da queda de custo de transporte. Então, aquela história de, putz, trazer da China é caríssimo, de repente não é mais tão caro assim, vai caindo cada vez mais esses custos. Outra coisa, outra novidade, fluxos de conhecimento se tornam muito rápidos, né? A propriedade intelectual se expande de uma maneira absurda, e o modo de você fazer a gestão das empresas, a gestão das empresas, gestão do conhecimento, gestão de marketing, vai se tornando cada vez maior e mais disseminada pelo mundo. Resultado disso, vamos ver, é a globalização da produção e a globalização do comércio. A produção se torna duas coisas, fragmentada e dispersa. Então, guarda aí a ideia da fragmentação e da dispersão. Fragmentada, a produção começa a ficar cada vez mais divididinha. Tá? Eu, que produzo computador, já não preciso produzir todas as peças que antes eu fazia dentro de casa, e começo a comprar de fornecedor.
Meu computador, o que tem lá dentro? Tem uma CPU. Eu trago da Coreia. O que tem dentro daquele computador? Tem um hard drive, eu trago de Taiwan. O software, trago da Índia. Algumas outras peças eu trago da China. E na hora de montar a fábrica, eu não preciso mais que a fábrica seja. Agora vem o segundo ponto, dispersão geográfica. A fábrica não precisa ser mais. Minha fábrica de computador era nos Estados Unidos, não precisa ser mais lá. Eu posso fabricar na China, por quê? Porque lá a mão de obra é mais barata. Então, eu trago para os Estados Unidos o computador pronto. E as peças eu trouxe, pela fragmentação, de outras partes do mundo. O interessante é que isso, antigamente, não era possível, né? Porque era tudo muito caro, e, de repente, ficou super barato, permitiu a fragmentação e a dispersão geográfica das atividades produtivas, né? É isso a globalização da produção. E a globalização do comércio, vocês viram que, apesar do impasse no GATT e no OMC, da continuação da liberalização do comércio, a gente chega no século XXI, o fim do século XX, né, últimos anos do século XXI, comecinho, chega com uma política comercial bem mais liberal, né? Ainda que a agricultura e alguns dos serviços estão bloqueados, a indústria vai a todo vapor, né? Então, a exportação de produtos, exportação de insumos, exportação de máquinas e bens de capital são cada vez mais crescentes. Então, é uma outra situação no mundo, né? E aquilo que eu estava dizendo, né, da fragmentação, da dispersão, ela só é permitida, só é possível porque as novas infraestruturas de transporte e as novas TICs, tecnologia da informação e comunicação, permite que eu faça uma coordenação fragmentada. Então, lembra aquela fábrica americana de computadores? Ele, em um segundo, manda um e-mail lá para a China, ou entra lá no próprio software nos Estados Unidos e manda um comando que faz com que eu peça 200 novos computadores na China, ou 500, ou 150, eu posso ajustar a produção de maneira em tempo real, né? Enfim, aí olha o interessante a implicação disso, que a transnacional, essa empresa transnacional, por exemplo, essa americana de computadores, ela vai desenvolver alguma coisa em casa, algumas funções, ela vai manter dentro da empresa, principalmente P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento, ou seja, planejar aquelas etapas que vão trazer e criar novos produtos, isso ela ainda vai fazer em casa. A parte de vendas também, a não ser, obviamente, vendas em outros mercados, né? Mas desenvolver a marca, tudo isso ela faz em casa. E outras tarefas desnecessárias, ela descentraliza. Através da dispersão e da fragmentação geográfica, ela descentraliza. Então, eu mando a produção para a China. Eu mando a compra de insumos para o Sudeste Asiático. As tarefas de embalagem, de embalamento, das tarefas de limpeza, eu contrato outras empresas para fazer, que é a tal da terceirização. Então, a estrutura produtiva torna-se muito fragmentada, então várias coisas que eram feitas dentro da empresa agora são fora, às vezes em algumas empresas até o RH ele é terceirizado, né? Então você tem várias caixinhas que antes eram feitas dentro da empresa, agora elas se espalham pelo país e pelo mundo, né? Dispersão geográfica. Então é isso. Uma definição do Michael Porter, eu vou ler aqui rapidamente. A definição da cadeia global de valor inclui agentes econômicos que realizam atividades tangíveis e intangíveis. Tem essa também, né? Muitas vezes tem serviços que são adicionam valor ao trabalho, né? Para agregar valor a um produto em sua elaboração, desde a concepção até seu uso final. Então, vejam vocês que tudo isso que antes era feito dentro de uma empresa, dentro, inclusive, do local físico de uma empresa, paulatinamente vai fragmentando e dispersando geograficamente, de modo que agora a empresa não realiza mais um produto, uma atividade produtiva. Ela ainda produz um produto, mas ela faz mesmo atividades, várias atividades, tangíveis e intangíveis.
contrata algumas, terceiriza algumas delas, algumas ela realiza em casa, outras ela realiza no exterior, mas agora a ideia é realizar atividades que agregam valor, tá certo? E que atividades são essas? Design, produção, marketing, distribuição, suporte ao consumidor, né? E atividades que compõem a cadeia de valor podem ser executadas dentro de uma única empresa ou divididas entre diferentes empresas. Cada vez mais, hoje em dia, essa segunda parte, dividida entre diferentes empresas. As atividades da cadeia de valor podem produzir bens e serviços contidas dentro de uma localização geográfica ou distribuído pelo mundo global. Novamente, aqui também, né, cada vez mais espalhadas pelo globo, certo? Então, essa aqui é a definição do Porter de uma cadeia global de valor. Mas vamos ver as características, 1, 2, 3, 4, que tem mais ou menos a ver com essa discussão aí o que é uma cadeia global de valor. Bom, primeiro ponto, ela é necessariamente fragmentada. Por que a gente divide e fragmenta entre tantas tarefas, quando antes era feito tudo dentro de uma só? Porque agora, em todas aquelas mudanças que eu mencionei, você consegue agregar valor. Te agrega valor contratar uma empresa para fazer a limpeza do campus ou da fábrica, do que você mesmo ter os funcionários para fazer isso. Te agrega valor comprar o hard drive em Taiwan, do que sair procurando uma compra do hard drive na própria cidade ou no país onde é a sede da empresa. Compensa transferir toda a parte de produção do computador lá para a China e pegar a mão de obra lá, que é bem mais barata, do que fazer essa atividade ir né, na sede da empresa, na cidade da sede da empresa. Tá certo? Por isso que se fragmenta tanto a produção, porque compensa, né? As novas mudanças fazem com que você consiga agregar valor nesse modelo. E por que segunda característica, a gente fala de dispersão global? Porque cada vez mais essas várias tarefas eu consigo fazer em vários países, principalmente, diga-se de passagem, em países do Sudeste e do Sul, do Leste asiático. Sudeste, Sul e Leste asiático. Mas também em outros países do mundo, como a América Latina, claro, mas compensa mais porque esses países né, do Sul, do Sudeste asiático conseguem entregar valor adicionado nessas atividades que você fragmentou e dividiu na etapa 1. Tá? Então, eu vou lá, fragmento as várias atividades e mando uma para o Vietnã, outra para Taiwan, outra para a Índia, outra para o Japão, e isso me agrega valor. Só que veja uma coisa, número 3, como é importante você fazer isso, integrar todas essas funções e coordenar através da empresa-chave. Uma empresa-chave que é justamente a empresa que é a dona do produto, que é a matriz da empresa transacional. Isso chama-se governança, essa integração das funções, né, de maneira coordenada. Ou seja, a multinacional que fica lá, por exemplo, de computadores que fica nos Estados Unidos, ela está coordenando à distância todas essas atividades. Tá? Lembre-se que no modelo antigo, no modelo dos anos do século XIX e metade do século XX, isso era feito dentro da empresa. Então, lá dentro mesmo, você fazia essa governança. Agora, essa governança, você tem um monte de atividades fragmentadas e dispersas pelo mundo, ela tem que fazer isso, essa coordenação, controlando a distância. E é daí que entra aquelas tecnologia de informação e comunicação, né? As TICs, permite com que eu saiba o que o funcionário está fazendo lá no Vietnã, né? Saber os custos daquela empresa do Vietnã, né? Conseguir controlar a qualidade do produto, tudo isso à distância. Então, para eu poder ter um modelo fragmentado e disperso globalmente, é essencial que haja a governança desse modelo, né, de integração de funções, né, de maneira coordenada pela empresa-chave, que é a matriz da empresa transnacional. Certo?
Uma quarta característica também é super importante para a cadeia global de valor, que é a ideia de eu concentro na empresa-chave as atividades de maior valor agregado e terceirizo as outras etapas que agregam menos valor, que não agregam tanto valor assim. Tá certo? Então, por exemplo, como eu mencionei 2 slides atrás aqui, a tendência é que pesquisa e desenvolvimento, vendas, né, desenvolvimento de marca, criação de marca, marketing, é feito na 4 empresas-chave. Por quê? Porque essas atividades são estratégicas, elas geram mais valor. E se você terceiriza isso para uma outra, você acaba perdendo esse valor que você terceirizou para ela, né? Daí a ideia de só terceirizar as etapas de menor valor agregado. Então, por exemplo, qual o valor agregado que a limpeza do campus da empresa tem, né? Qual que é o valor agregado? Baixíssimo. No entanto, você precisa fazer, porque você não pode deixar a empresa suja, né? Senão vai acabar atrapalhando sua produção. Então, e assim por diante. Né? A mesma produção, coisas que antes eram feitas na empresa, você consegue fazer com que alguma empresa em Taiwan construa um hard drive, que é uma peça, insumo para o seu computador, de maneira mais barata e terceirizar com a compra disso daí de uma terceira, através de uma terceira empresa, do que ficar produzindo localmente ou contratando alguma empresa local. Né? Então, foco no maior valor agregado e terceiriza o menor valor agregado. Inclusive, isso, deixa eu pular aqui, eu já volto, inclusive isso vai dar o tal do modelo do, eu já volto ali, o modelo da curva sorriso. Vamos tentar mostrar para vocês aqui as várias etapas de valor agregado que tem numa empresa desde o início do produto, quando ele vai nascer ainda na pesquisa e desenvolvimento, até o final, que é os serviços de pós-venda. Essas etapas aqui, ó, esse eixo Y é o valor é a quantidade de valor agregado que cada etapa dentro da empresa dá. E você vê, né, e as etapas são ligadas daqui para cá, né, da esquerda para a direita. Então, eu começo, quando o produto nem existe ainda, eu faço pesquisa e desenvolvimento, comparando com concorrência, vendo com o consumidor o que eles querem, né, que tipo de produto que eles poderiam se interessar. Aí eu passo, isso tem alto valor agregado. Jamais uma empresa deve terceirizar o P&D por conta disso, isso tem muito valor agregado. Já a tarefa de design ainda tem bastante valor agregado, mas relativamente menos. Então, você vê que para automóvel, eles terceirizam design, né? Então, lá na Europa, lá em Milano e Torino, na Itália, tem empresas especializadas em design de automóveis, que eles vêm fazendo isso, não só para as empresas italianas, mas para as empresas europeias e até americanas e japonesas ao longo do mundo. Então, aqui o design eu até posso terceirizar, porque tem um pouco menos de valor agregado, mas tipicamente ainda tem bastante valor agregado, e você vê algumas empresas automotivas fazendo o próprio design. Por exemplo, a Volkswagen, né, que é uma empresa alemã, comprou a empresa Ital Design, que é uma empresa tradicional de designer tradicional de automóveis italiana. Então, agora, ou seja, eles fazem agora o seu próprio design, né, porque comprou essa empresa. Mas, enfim, tem bastante valor agregado. Já a logística de entrega logística de compra de insumos tem menos valor agregado, embora seja importante, né? Produção, hoje em dia, muito menos valor agregado. Então, você vê que coisas como logística, produção e até design eu posso terceirizar. Aqui é a logística de produção, a entrega do produto. Tem um pouco mais de valor agregado, mas baixo ainda. Então, isso aqui eu também terceirizo. Aí você vê empresas de logística exportando automóveis, movimentando automóveis para lá e para cá, né? Aí já empresas de marketing de serviços que estão no fim da cadeia, né, que é a propaganda dos produtos. Algumas empresas terceirizam marketing, outras deixam em loco. E os serviços de pós-venda, que é saber se o consumidor está contente com o produto que consumiu e como que eles têm
é uma informação muito importante que essa parte de serviços pós-venda pega, que é como que o consumidor está lidando com o produto. Então, você não pode terceirizar isso. Como que ele está manipulando, se ele está satisfeito, porque essas informações voltam para cá, para o P&D, para você pensar no novo ciclo de design do produto, do novo produto mais para frente. Então, essas atividades aqui têm alto valor agregado. Então, essa curva do sorriso é isso, né? É o valor agregado versus as etapas. Então, todo mundo está interessado em manter interna a empresa as etapas de maior valor agregado e terceiriza as de menor valor agregado. Certo? Vamos voltar lá para o começo. E aí, nós estávamos aqui, ó, dizendo das características das CGVs, que elas são fragmentadas, dispersas globalmente. A empresa-chave faz a governança, né, que trata da coordenação da integração das várias funções da empresa. E, finalmente, a ideia de atividades de maior valor agregado. Eu mantenho dentro da empresa e terceirizo o resto. Beleza. Aqui é um desenho, para você ter uma ideia, primeiro, da cadeia de valor do Porter, que são as etapas que você faz numa empresa. Talvez seja um pouco difícil de vocês enxergarem aí, mas aqui a gente tem serviços de RH, TI, marketing, logísticas, P&D, pesquisa e desenvolvimento, serviços, montagem do produto, a distribuição do produto, as vendas e a pós-venda. Ou seja, essa é uma cadeia de valor tradicionalíssima do século XIX e da primeira metade do século XX, onde você fazia tudo isso aqui, gente, dentro dessa caixa. Olha só, né? A Ford, em 1929, fazia automóveis assim, não. Tudo isso aqui dentro da fábrica de Detroit. Não tinha nada fora, nada. O que aconteceu com aquelas mudanças, né, da globalização e da reestruturação produtiva? Foi possível agora você pegar etapas aqui, ó, e começar primeiro fragmentar essas etapas. Tá? O P&D, a montagem, a vendas estão aqui dentro da empresa. Ah, tá, mas aí e tem essas outras. Opa, vou terceirizar o RH, vou terceirizar o TI. Opa, vou manter dentro da empresa o serviço de pós-venda. A distribuição, vou também colocar para fora, terceirizar. Aí está vendo, as atividades estão dispersando. Quando você pega algumas dessas atividades e manda para o globo, manda para outros países, aí é a tal da dispersão. Desculpe. A tal da dispersão. Por exemplo, na Europa eu tenho vendas, mas eu tenho vendas também na Ásia. A minha empresa é americana, então eu mantenho o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, nos Estados Unidos, né? A matriz está aqui no leste, mas o P&D fica no oeste, na Califórnia, por exemplo. Os insumos eu trago tudo da Ásia, alguns serviços também. Enfim, esse aqui é um bom exemplo, tá, de como a gente move do século XIX e XX para o século XXI. De parte desse princípio aqui, desse desenho de cima, e vai indo para um desenho de baixo, de fragmentação e de dispersão. Tá bom? Muito bem, esse processo de fragmentação também pode ser conhecido também como outsourcing, certo? É como se fosse para dentro dessa empresa aqui, para dentro dessa empresa antiga, tradicional aqui, e quebrasse cada uma dessas caixinhas, né, fragmentando em tarefas do processo produtivo. No limite, você divide em tarefas, e cada uma dessas tarefas você pensa, bom, vale a pena manter aqui dentro da matriz, ou eu terceirizo para aqui, para um outro lugar, ou eu terceirizo para o exterior. Tá? Se a terceirização for para o exterior, ela é chamada de offshoring, que é a dispersão geográfica dessas tarefas e etapas que são feitas no processo produtivo. Tá? Muito bem. O 1 e o 2, se existem, né, se minha produção agora é feita dessa maneira, 1 e 2, fundamental é que eu, através da governança, eu consiga coordenar na matriz, né, da empresa chefe, empresa principal, né, da empresa que é a dona aí da cadeia global de valor, ela tem que fazer essa coordenação funcional de todas essas etapas, certo?
Então, esse número 3 introduz um custo, gente. Esse custo, no modelo tradicional do Potter antigão, aqui do século XIX, começo do XX, existia. Alguém tinha que fazer a coordenação, mas ela era mais barata, porque você está dentro da empresa. Agora, é mais complexo você fazer essa coordenação quando tudo é fragmentado e quando tudo é disperso. Então, esse número 3 introduz, sim, um custo para, né, quando você fala de cadeia global de valor. E esse custo não pode ser maior do que os benefícios que você tem de fragmentar e dispersar geograficamente. Faz sentido, né? Se eu estou fazendo um negócio mais complexo, dividindo minha produção, mandando para o exterior, né? Pelo amor de Deus, isso aí é custoso. E esse custo não pode ser maior do que os benefícios. Tá? E um quarto ponto, volto a ressaltar, eu só terceirizo aquilo que tem pouco valor agregado. As atividades estratégicas, leia-se P&D, serviços de pós-venda, marketing, essas tarefas de maior valor agregado, eu mantenho dentro da matriz da multinacional. Bom, então é isso aí. Algumas coisas que a gente tem que pensar quando você fala, né, dessas características aqui, que é um novo modo de você ser competitivo, né? Agora você não tem mais economia interna de escala, sim economia externa de escala, mas ainda são economias de escala que devem ser melhores ou maiores do que os custos de governança, né? Com esse modelo, o que acontece? A questão é que vão surgir algumas questões, e eu coloquei entre parênteses aqui as questões para vocês. Como fragmentar, como dispensar, como governar e como elaborar estratégia de desenvolvimento. Então, com esse volta um slide, com esse 1, 2, 3, 4 aqui, como agora esse é o negócio, né, eu preciso pensar como é essencial essa análise de como fragmentar e como dispersar. Se eu fizer errado, fizer qualquer coisa, o que acontece? Você não consegue coordenar, não consegue governar a cadeia global, né? Então, tem que ser feito com muito cuidado, né? A dispersão das atividades, a fragmentação das atividades e a escolha do modo de governança, certo? Né? Obviamente, você vai ter que construir uma rede, aí lembrando um pouquinho das redes que eu mencionei no tópico 8, né? Quando eu falei da produção internacional, aquelas redes, você tem, como é que eu falei, você tem ligações entre as empresas que se repetem, né? Então, eu compro o HD da empresa do Taiwan, não só hoje, nem só amanhã, mas todo dia vem e a peça tem que estar boa. Eles não podem, ou então, eles têm que me entregar sempre, não pode chegar e falar, sinto muito, esse mês não deu, sabe, para entregar. Não tem essa. Então, tem que construir, por conta dessa dependência mútua, né, essa rede tem que ser construída com base na confiança, na reputação dos fornecedores, né, que até para não que é bom para o fornecedor também, se você compra sempre dele, ele vai ter também uma demanda garantida, né, o que diminui o oportunismo, né, e as empresas não vão tentar te passar a perna, né? Então, a questão de como governar é interessante. E aí eu lanço uma última pergunta que tem a ver com aquela discussão da aula 9.1, tópico 9.1, que é a ideia agora os países querem crescer, como crescer através do comércio internacional, lembra disso? Quais eram as opções? ISI, IOE. Agora, está mudando por conta dessas novas características da globalização, da reestruturação produtiva, você tem aí essa série de mudanças, né, a fragmentação, a dispersão, né, a governança da empresa transnacional. Como que um país agora pode pensar em estratégia de desenvolvimento econômico, tá? Sendo que o grande elemento de crescimento internacional aí, e que faz produção internacional e que faz, obviamente, exportação, é a CGV. Então, veja vocês, inicialmente, alguma empresa do setor de computação começou a criar a sua própria cadeia global de valor.
com todos os seus fornecedores, mercados de atuação, né, com essa rede de governança, tudo construído. Os outros concorrentes também começaram a fazer a mesma coisa. As outras empresas de computação, de construção de computadores, né? E aí essa ideia também foi para as empresas de informática, de chips, de celulares, de tablets, de televisões, de automóveis. Ou seja, isso passou para a economia global, para todos os setores. Então, o ponto que eu estou querendo dizer assim é que todos os setores, praticamente, os grandes setores né, da área industrial, mas também da área de serviços de valor agregado, de maior valor agregado, estão montando as suas próprias cadeias globais de valor. Então, o CGV agora é o modo pelo qual as empresas estão se desenvolvendo e, por conseguinte, dando oportunidades de crescimento para os seus países. Aí eu pergunto, no mundo das CGVs, como elaborar uma estratégia de desenvolvimento econômico? Tentar falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Então, daqui a pouco eu volto para esse tema. Aliás, eu vou terminar essa nossa discussão com isso aí, como elaborar estratégia de desenvolvimento. Então, eu volto nesse ponto daqui a pouco, tá? Antes disso, deixa eu só mencionar algumas coisas sobre as cadeias globais de valor. Vamos colocar um exemplo aqui de uma cadeia global. Essa acho que dá para ver melhor. Cadeia global de valor. Do setor aeroespacial. Eu falei aqui espacial, mas na verdade é aeroespacial também. Não só de aviões também. Vale para aviões isso daqui também. Então, aí você aqui vai dividir em etapas tudo o que é feito, né? Você vai elaborar e dividir em tarefas todas as etapas da produção de aviação. Então, você vai fragmentar o máximo possível. Desde as atividades de design que estão no começo da cadeia de produção de um avião, até a produção dos componentes do avião, a submontagem, a montagem final e os serviços de pós-produção, né? Serviços de uma vez já o produto vendido, como que são feitas essas várias etapas? Bom, primeiro eu vou começar por essas de baixo aqui, lembrando que tem tarefas de educação, de treinamento, de pesquisa, de divisão de risco, que eu já vou falar sobre divisão de risco, políticas e regulações do setor, e também o contato com os vários órgãos de governo. Existe o planejamento dos materiais em todas as 5 etapas e também engenharia e planejamento do controle da produção. Tá? Então, isso aqui é comum a todas as etapas. Mas aqui vão surgir algumas etapas específicas para a produção, para a cadeia de avião. Então, essa cadeia aqui está desenhada de maneira genérica, mas ela vale, por exemplo, ela vale para a nossa empresa de avião aí. Não é a Vibras. A nossa empresa de exportação de aviões aí, como é que chama? Poxa, agora me deu um branco. Fique São José dos Campos. Embraer, não é, professor? Embraer, isso, muito obrigado. Deu um branco aí de fim de semestre e de final do curso aí. Obrigado. A Embraer e as suas concorrentes, cada uma delas vai ter uma cadeia global de valor mais ou menos montada nesse sentido. Então, essa é a cadeia, por exemplo, da Embraer. Mas a Bombardier, ou a Saab sueca, ou a chinesa, vão ter cadeias globais semelhantes. Por exemplo, na etapa de desenho do avião, você tem o desenho conceitual, o desenho preliminar e o desenho detalhado do avião. Então, dentro daquela curva sorriso que eu mostrei para vocês, essas são aquelas atividades de maior valor agregado. E essas últimas aqui em laranja, também as etapas de serviço de pós-produção, também são de alto valor agregado. A manutenção de um avião, né, o conserto do avião, treino
técnico, o suporte ao consumidor são extremamente importantes. Então, portanto, também agregam bastante valor. Mais até do que se fosse um automóvel, porque veja vocês que por isso que um customer support aqui, né, o apoio ao consumidor, é muito específico, porque não é qualquer um que compra avião, né? Quem compra um avião é a American Airlines, a Delta, né, a Latam, a Gol, são as grandes empresas da aviação. Então, você tem que ter bem específico. Então, já adianto que essa primeira e essa última aí, elas são, na fragmentação, elas são mantidas dentro da empresa que é chave, né, no caso, a Embraer, a empresa-chave da cadeia global de valor. Aí você vai ter atividades que geram um pouco menos de valor no meio, que podem ser terceirizadas. Inclusive, a Embraer, eu não sei ainda se ela ainda está mantendo aquela fábrica de Portugal, que era bastante, uma boa parte ela montava os aviões, ela fazia essa parte azulzinha aqui, ela montava os aviões para o mercado da Europa. A Airframe Assembly, integração da aviônica on-board, dentro do avião, e a integração dos sistemas de propulsão. Ela montava isso aqui, ela fazia a montagem final, né? Já a produção de componentes nessas três áreas, tanto dos componentes estruturais, quanto dos componentes de aviônica, quanto dos componentes de propulsão. Quando a gente fala propulsão aqui é motores e aquelas turbinas, né? Essas fases aqui eram feitas, são terceirizadas e feitas fora da Embraer, são por outras empresas. Tá? Aliás, até hoje é assim. Então, você vê que uma boa parte daqui, essas duas aqui, é tudo terceirizado, fragmentado, espalhada globalmente. Essa fase azul é feita no Brasil, mas também em Portugal. E essas duas aqui da ponta são feitas na matriz. Né? Então, e assim por diante. Tem um outro exemplo aqui, depois vocês deem uma olhada com calma, né? Até porque não está dando para ver muito bem aí, você teria que ver um pouco mais próximo. O setor a cadeia do setor de eletroeletrônicos. Tem uma série de etapas mais ainda fragmentadas do que o setor de aviação, mas você vê aí 4, 5, 6, 7, 8 grupos de atividades, sendo que, novamente, algumas delas são feitas dentro da multinacional, dentro da chefe, da empresa principal, e outras terceirizadas. Bom, e assim por diante, tem os valores, aqui vou passar também rapidamente aqui sobre um pouco desses números, já está um pouco desatualizado, que é o valor desde 2004 até 2011, o valor tanto em bilhões de dólares quanto em porcentagem sobre as exportações de aviões e onde que eram feitas essas exportações em valor, né? Aí você vê que o Brasil e o Canadá, comparado com a União Europeia e os Estados Unidos, têm uma participação menor, mas aqui eles juntaram todos os aviões. E aí que tem uma divisão, né? Que é os aviões grandes ou aviões intercontinentais e os aviões regionais, que são aviões que fazem voos mais curtos. Esses são feitos por empresas canadenses e brasileiras, né? Já os aviões intercontinentais são feitos pela Airbus francesa e pela Boeing americana, né? Então, por isso que eles têm uma participação maior aqui, né? E aí eu queria mostrar um exemplo, esse aqui, esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, dessa questão da cadeia de valor e a questão do valor agregado. Tá? Lembrando que tem algumas atividades que têm mais valor agregado e outras menos. Essa aqui, esse gráfico que vem do livro do Oliveira, mostra que a produção do iPhone
Isso. Que a produção do iPhone é uma empresa, a Apple, né, uma empresa americana, ela terceirizou o produto final, a montagem do produto final para a China. Então, em outras palavras, é uma empresa americana, é produzido o iPhone, a parte de produção do iPhone é feita na China e depois o produto é vendido por preço de fábrica que os Estados Unidos vende, consegue vender por 194, isso aqui está tudo em bilhões de dólares, se eu não me engano. 194. Mas, para montar esses produtos que têm valor de 194 bilhões, olha o que acontece. Essa filial chinesa aqui, ou empresa chinesa, ela traz insumos de Coreia do Sul, Alemanha, França, Japão e até o resto do mundo, nesses valores aqui em bilhões de dólares. Então, por exemplo, 80 bi vem da Coreia, 16 da Alemanha, 3,25 da França, 0,7 do Japão e 62 mais ou menos do resto do mundo. E monta esse produto. Além disso, a empresa chinesa traz outros insumos também dos Estados Unidos no valor de 24 bilhões. Se você somar, então, quanto que ela gastou desses 24, somando com tudo isso aqui, e descontar do valor da produção final, depois é mandada, enviada, né, para os Estados Unidos e para o mundo, a diferença entre esses 194 e a soma do gasto com esses insumos aqui vai dar apenas 6,54 bilhões, que é quanto a China agrega de valor agregado. Entendeu a ideia? Então, no final das contas, dessa baita produção aqui movimentada, é a empresa chinesa que vai ter um pouco valor agregado, né? Uma vez que ela traz tudo, uma boa parte aí desses insumos de fora. Uma boa parte não, quase a parte a maior parte, né, do leão, né? Somando das 169 daqui, menos os 24, vai dar o valor agregado de 6,54 bilhões. Então, aí a gente pode falar num outro conceito, que eu não vou detalhar muito aqui, mas a ideia de que ficou claro aqui que a gente não está mais só exportando produtos, e sim a gente está exportando tarefas, atividades. No fundo, ainda que tenha esse fluxo de produto aqui de 194, na verdade, ele tem um outro fluxo que está vindo para cá de insumos, de outros vários fluxos de insumos. Não é de produto, só o único fluxo de produto final é esse daqui, né? Então, o que acontece é que agora a gente fala mais em comércio em valor agregado ou trade in value added. Em outras palavras, tá, a China é grande exportadora, olha aí, exportou 194 bilhões, tá, mas desses 194 bilhões, quanto que é value added, quanto que é valor agregado? Tá? E como a gente viu, o valor agregado mesmo aqui é 6,54. Então, aí, não vai dar também para enxergar muito bem aqui, também apagado, tem vários países, como a China aqui, as exportações brutas, aqui está a China aqui, tá? Esse pauzinho preto, ele é bem maior do que esse pauzinho cinza, que é as exportações de valor agregado. Em outras palavras, a China ela exporta esse montão aqui, que é segundo lugar comparado com os Estados Unidos em 2015, no texto do Oliveira, né? Em 2015 só perdia para os Estados Unidos. Em compensação, se você descontar todos esses tipos de efeito, igual isso que eu acabei de mostrar para vocês, se você descontar e colocar a exportação só em valor agregado, olha como cai. Cai bastante. Já os Estados Unidos cai bem menos, né? Cai pouco. E assim por diante tem alguns padrões aí, né, onde você tem alguns países que exportam bastante, talvez a Coreia, mas em valor agregado acaba exportando menos, né? Mas a China é o maior exemplo disso, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que da nova mudança, né, desse comércio mundial é que a gente não fala mais só em comércio de produtos bruto, né, mas sim em comércio de valor agregado.
por conta dessa ideia de que, com gastos das cadeias globais de valor, você está, muitas vezes, fazendo isso. Está sendo uma grande montadora. A China, no caso do iPhone, aqui, ela é uma grande montadora. Ela sai pegando insumos aí de toda parte e agrega valor mesmo só esse 6,54. Bom, esse é um ponto. Não obstante esse ponto, a verdade é que existe cada vez mais um comércio internacional de tarefas. Ou seja, olha isso aqui, né? Se cada uma dessas linhazinhas foi uma tarefa, certo? Que antes, lembra, no modelo velho do século XIX, começo do XX, tudo isso aqui era feito dentro da empresa. Agora ela é feita fora da empresa e no globo inteiro. Ela é fragmentada e é dispersada. Então, o que acontece? Acontece que, se é verdade que está tendo um monte de comércio internacional de tarefas, opa, tive uma ideia que eu sou um país menos rico, como o Vietnã, e fala assim, olha, é o seguinte, eu sou o Vietnã, não tenho condição de inventar um novo iPhone aí e competir com esse 194 aqui. Então, eu vou competir com a China ou com um desses países aqui para me inserir numa dessas tarefas aqui. Então, o Vietnã chega e fala, eu posso montar o seu celular e ficar aqui no lugar da China. Ou então o Vietnã fala, não olha para o Japão aqui 07, não, compra o meu insumo. Tá certo? Então, começa a ter uma série de... Quando você olha uma cadeia dessas aqui, começa a surgir algumas oportunidades de inserção nessa cadeia global de valor do iPhone. Tá? Deu, por exemplo, fornecer insumos, tá? Para essa empresa chinesa. E vai que ela gosta do meu produto, eu faço um produto bom, vendo para esse chinês, aí depois de, sei lá, 5, 10 anos, estou feita, né? A empresa cresceu bastante. Ou então, eu vou no concorrente. Esse desenho aqui é a cadeia do iPhone. Mas existe o Redmi, que é um celular chinês. Existe um LG da Coreia, existe o Samsung, existem outras cadeias globais de valor competindo com esses 194 aqui. Então, a empresa do Vietnã pode chegar, talvez não para o iPhone, mas chegar para a Redmi chinesa e falar, então, eu tenho esse insumo aqui que o Japão fornece, você não quer comprar de mim? E se insere nessa outra cadeia. Ou então tenta fazer isso com a Samsung, que tem uma outra cadeia global, competindo com essa cadeia bonitinha que vocês estão vendo aqui. Ou com a LG, ou, sei lá, etc, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer é que, pela existência de, cada vez mais, uma especialização e a existência de comércio, não mais de produto, mas de tarefas, de atividades, eu vou tentar me inserir, né, nessas tarefas. E aí começa, e é isso que é a minha discussão aqui, começa a surgir possibilidades de estratégia de desenvolvimento, tentando fazer com que as empresas do seu país se insiram nas várias CGVs. Ora, se existe uma concorrência aí de CGVs no setor de celulares, e também no setor de automóveis, e também no setor de serviços financeiros, e assim por diante. Imagine que tem várias CGVs aí no mundo, em cada setor, para cada produto, não é? Então, eu posso tentar, ao invés de ficar fora das principais cadeias, eu posso tentar me inserir nas principais cadeias. Tá? E aí vira um novo modelo de desenvolvimento, inserção nas várias CGVs para me industrializar. E tem países que têm feito isso muito bem, viu? Por exemplo, o exemplo que eu mais sempre lembro aí é justamente do Vietnã, como ele conseguiu, nos setores, primeiro nos setores de atividades têxteis, mas agora um pouco mais também nos setores de eletrônicos, eles conseguem se entrar em alguma cadeia, eles conseguem entrar como fornecedor em alguma das CGVs que já existem, certo?
E aí, olha o interessante, com isso, eles vão se inserindo essas empresas nas cadeias globais. E através do aprendizado, quem sabe fazer o tal do upgrade, que é um pulo, né? Como o nome diz, upgrade é você subir de nível, né? Eu sou fornecedor de uma cadeia global, agora eu consigo fornecer uma outra atividade com maior valor agregado, ou mais ainda, criar a minha própria CGV no futuro. Tá certo? Como que é possível tal coisa? Como é possível um upgrade? Através do aprendizado, através de políticas industriais e de melhoria na estrutura de governança. Como assim? Aprendizado, não é nenhum demérito você ser um fornecedor de uma cadeia global de valor, né? Vendendo os seus insumos para uma das famosas cadeias globais de valor e aprendendo com isso, aumentando a qualidade, conhecendo outras tarefas. E se o seu país ajudar com política industrial de apoio, seja nacional ou até local e regional, melhor, né? Melhor ainda. E à medida que sua empresa vai fazendo parte da estrutura de governança de uma outra CGV, vai aprendendo com isso para, no futuro, criar a sua própria estrutura de governança. Tá? E aí vou poder fazer o upgrade uma vez que passarem 5, 10 anos. Gente, empresas coreanas, muitas delas se desenvolveram assim. Né? Não é à toa que a Samsung e a LG chegaram onde ela chegou. Elas foram fornecedoras de empresas japonesas, né? Durante bastante tempo, e hoje são empresas líderes, né, têm suas próprias cadeias globais de valor, não tenha dúvida. E aí, finalizando essa discussão, como eu já mostrei ali atrás, essa curva sorriso mostra as tarefas no qual, tipicamente, né, as tarefas que existem e o valor agregado. Essas aqui têm o maior valor agregado, depois um pouco menos essas, um pouco menos essas, um pouco menos essas. Então, tipicamente, as etapas de menor valor agregado, que são essas daqui de baixo, você aí consegue começar numa CGV. Então, uma empresa do Vietnã, eu vou produzir o computador, ou eu vou produzir um insumo do computador. Mas a ideia do upgrade, que eu estava falando antes, era você justamente se especializar melhor, né, através do aprendizado, através das políticas de governo, e conseguindo, fazendo um upgrade, melhorando seus processos, depois melhorando seus produtos, melhorando as funções, de modo que você pode até migrar, ao invés de fazer produção, eu posso fazer logística, né? Eu posso conhecer um pouco mais do design do produto e depois, no futuro, desenhar o meu próprio produto e criar minha própria cadeia global de valor. Então, parece que a ideia aqui é essa, né? A grande possibilidade de desenvolvimento econômico agora no século XXI não é mais através do ISI, tentar fazer o automóvel nacional ou criar um novo, né? Competir com aquelas empresas de setores que já estão consolidados, né? Como, por exemplo, uma empresa que você vai tentar fazer uma geladeira. E sim, a ideia é tentar você entrar como empresas que fornecem por alguma CGV, fazer o upgrade e depois entrar em algum momento, né, depois de ter passado pelo tempo, ter passado pelo aprendizado, né, e da melhoria da estrutura de governança, até a criação de uma estrutura de governança, criar sua própria cadeia global de valor. Tudo bem. Essa aqui, então, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, ó, atividade tópico 10. Explique como se dá um novo contexto no qual surgem as cadeias globais de valor. Ou seja, um resumo um pouco dessa discussão nossa que a gente teve até agora. Pergunta que eu coloco é, em que sentido essas estratégias de desenvolvimento econômico são diferentes agora, no século XXI, daquelas estratégias disponíveis no século XIX e XX? Eu mencionei bastante, né, como que foi a evolução daquela empresa fechada, onde tudo era feito dentro,
no século XIX e XX para a empresa do século XXI, que é uma empresa aberta, onde uma boa parte de suas funções são feitas fora e só as atividades de maior valor agregado são feitas dentro. Agora, com, obviamente, uma estrutura de governança que faz com que você consiga controlar todas essas atividades que são feitas fora da empresa. Então, falar um pouco sobre essa discussão que a gente fez aqui. É só essa pergunta da atividade 10, tá? Essa é a última atividade do semestre, do curso. Vou repetir de novo, para vocês entregarem até o dia 9, no máximo, todas as atividades, porque no dia 10 tem que fechar o sistema, e quem não entregar, eu, infelizmente, não vou poder dar a nota, né? Aí, lembrando que o cumprido, né, o nota para a disciplina é cumprido ou não cumprido. Para ser cumprido, eu peço que você entregue todas as atividades do 1 até o 10. E vou dizer que quase todo mundo já entregou tudo, para dizer a verdade, né? Então, não estou tão preocupado, mas não esqueçam, quem ainda não entregou, de entregar, tá? E essa outra pergunta anterior aqui, é só uma, para vocês fazerem, não precisa entregar, mas, enfim, vocês pensarem um pouco como a inserção de empresas nas cadeias globais pode se tornar uma nova forma de industrialização dos países emergentes em desenvolvimento. É aquilo que eu tinha mencionado, né? Uma empresa do Vietnã, por exemplo, pode ser, dentro desse novo modelo, ela pode se inserir nas etapas de menor valor agregado, mas fazer o upgrade depois para tarefas de maior valor agregado, esperando de, no longo prazo, dominar todo esse processo e constituir sua própria cadeia global de valor. Tá? E a curva de sorriso, que tem a ver com a CGVs, essa curva de sorriso mostra a quantidade de valor agregado de cada etapa da produção, né? Tem a ver com a CGVs porque essas etapas, elas são fragmentadas e dispersas geograficamente, né? Então, a ideia é que uma empresa possa, inclusive, fazer parte de uma CGV nas atividades da curva sorriso de menor valor agregado e fazer a atualização ou upgrade para outras, né, com o objetivo de aprender e se desenvolver e criar uma própria CGV no longo prazo. Certo? Muito bem. Só queria fazer mais uma última discussão, bem rápida agora, que é a seguinte. Essa principal mensagem que eu tinha que falar para vocês sobre as cadeias globais de valor, mas as etapas de fragmentação, dispersão, governança e a terceirização daquilo que tem menor valor agregado, essa discussão aqui, tudo bem, foi por conta da globalização e da reestruturação produtiva, nós chegamos nesse modelo aí do século XXI com essas características aqui. Só que tem um problema, né? Aqui a gente assume que os gastos com governança são menores do que, né, esse custo aqui com governança é menor do que o benefício que a gente tem com a fragmentação e dispersão. E, de fato, vinha sendo assim, né? Então, aí você assume que, então, todo mundo, no modelo de globalização, todo mundo depende um do outro. Então, eu dependo do chinês, dependo do vietnamita e do coreano, para ter o produto pronto lá na frente. Agora, o que houve este ano passado e este ano, foi a questão da pandemia, que foi um problema de saúde, tá? Mas o incrível como esse problema de saúde pegou na esfera econômica de uma maneira avassaladora, né? Todos os setores, e as pessoas agora estão tendo que ficar mais em casa, então estão consumindo menos, a roda do capitalismo está rodando mais devagar, se acelerou bastante, e aí coloca, talvez, algumas dessas premissas aqui, que está tudo por trás, assumido, né, na CGV, coloca elas em xeque, né? Por quê? Porque aí você fica, por conta da dispersão geográfica e da fragmentação, você está aí com etapas importantes para você. Está certo que são de menor valor agregado, mas estão lá fora, tá? Mas você depende disso. E aí o que acontece é que com o que ocorreu esse ano, houve muitas interrupções de várias cadeias globais de valor por conta disso.
Tá? As cadeias foram bastante bagunçadas nesse sentido, né? E aí as empresas tiveram que se adaptar dos vários modos aí, e os países também, né? Feito por conta disso. Aí que algumas pessoas até questionaram esse modelo novo do século XXI, né, como sendo nocivo, porque a gente fica dependendo, dada a dispersão geográfica e dada a fragmentação, a gente fica dependendo de coisas e processos que são feitos em outros países. Por exemplo, produção de máscaras ou de alguns insumos só são feitos em outros países e a gente perdeu, por exemplo, a gente que eu falo Brasil, perdeu completamente a possibilidade, porque essa tarefa foi totalmente, saiu, né? Saiu do país, e aí você fica independente disso. Os insumos da vacina nós não temos acesso, só como exemplo, né? A produção de máscaras no começo foi muito, muito complicada, porque não se fabricava mais máscara aqui, sendo que antigamente tinha fábrica de máscaras em, sei lá, São Caetano do Sul, né, São Paulo, ou algum lugar interior do Brasil, enfim. A pandemia colocou um pouco em xeque o modelo de produção mundial por conta de todas essas, né, disso que ocorre aqui na, com as cadeias globais de valor. Bom, é isso. Por hoje eu termino minha apresentação. Um minutinho.